Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a questão 611. Podereis dizer-me por que tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Aí responde o catecismo. Tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro, porque Ele está na Eucaristia vivo e imortal como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, está também o seu sangue, sua alma e sua divindade. E onde está o seu sangue, está também o seu corpo, a sua alma e a sua divindade, pois tudo isto é inseparável em Jesus Cristo. Então, com as enfermidades modernas, existem pessoas chamadas celíacas, que elas têm uma intolerância muito séria ao trigo. Então, o que acontece? Na Igreja Romana, há muitos séculos nós não damos da espécie do cálice para dar. Nós comungamos só baixo uma espécie. Porque assim a Igreja Romana decidiu. Para que fizéssemos um ato de fé, porque como Nosso Senhor está em vivo, então não existe um corpo vivo sem sangue. E há um corpo vivo está a sua alma. Por isso está vivo. E como Nosso Senhor está glorioso, onde está a alma de Cristo, está o seu corpo, o sangue, a alma e divindade. Então, quando nós comungamos a Sagrada Hóstia, nós comungamos Cristo inteiro. No modernismo, voltaram a dar as duas espécies, não todos, mas em sua, talvez maioria, porque para eles é uma ceia. Então, você tem que comer e beber. Mas para os orientais, sempre deram as espécies do corpo e sangue. A espécie do cálice e a Sagrada Hóstia. É um costume deles. Mas na Santa Igreja Romana, já na Idade Média, parou. Havia perigo de profanar, porque caem as gotas. É verdade que os orientais têm vários costumes. Eles colocam um lenço aqui, um pano, depois seca a boca de cada um. Eles têm um monte de cuidados para evitar profanações. Mas a Igreja Romana determinou que comungássemos baixo uma só espécie. O padre, por causa da integridade do sacrifício, ele tem que comungar a Sagrada Hóstia imolada e o sangue que está no cálice. Por uma questão da integridade do sacrifício. Porque ele oferece a vítima no ofertório, ele imola a vítima na consagração e ele consome a vítima imolada no momento da comunhão do padre. Aí nós temos a Santa Missa. Em todos os sentidos, em todo o seu oferecimento, imolação e consumação do sacrifício. Agora os fiéis se unem ao sacrifício comungando. O Papa Pio XII na Mediator Dei vai explicar que o melhor meio de se unir à Santa Missa é comungando, sacramentalmente. Então os senhores recebem a Sagrada Hóstia. Mas por quê? A Igreja Romana determinou que fosse baixo só a Sagrada Hóstia. E Cristo está inteiro, então tem o seu sangue, sua alma, sua divindade e seu corpo. Aí as pessoas celíacas, o padre, quando isso acontece, dá somente a espécie do sangue. Mas no sangue também está o corpo, alma e divindade de Cristo, como o catecismo acaba de dizer, porque Cristo vem vivo na Santíssima Eucaristia. Então não é uma questão, só comungo o corpo. Não, senhores, nós todos comungamos corpo, sangue, alma e divindade. Cristo vive glorificado. Também, mas no estado de imolação, porque nós fazemos na Santa Missa o que? Um sacrifício. Quando Jesus Cristo está na hóstia, deixa de estar no céu. Quando Jesus Cristo está na hóstia, não deixa de estar no céu, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Nós temos que lembrar que Nosso Senhor, Ele é onipotente, onisciente e onipresente, porque Ele é Deus. Como pediu? Obrigado. Então o que acontece? Nosso Senhor é Deus. Então Deus no Santíssimo Sacramento, por sua onipotência, Ele converte o pão no seu corpo, o vinho no seu sangue, alma e divindade. E como Ele é Deus, Ele é onipresente. Então Ele está no céu do mesmo modo que Ele está no céu, Ele está no Santíssimo Sacramento. Então, só como já havíamos dito e repito, somente o véu da aparência do pão, do cheiro, do vinho, da quantidade que envolve, mas ele está verdadeiramente, fisicamente presente no Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim, Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas do mundo,
como havíamos dito, mas que foram verdadeiramente consagradas. É o que já havíamos visto. Sim? Como é possível que Jesus Cristo esteja em todas as hóstias consagradas? Jesus Cristo está em todas as hóstias consagradas por efeito da onipotência de Deus, a quem nada é impossível. Então, assim, temos que evitar a imaginação, porque a imaginação vai imaginar um Deus assim, esférico, aí é puro gnosticismo, e que se reparte a sua emanação da sua presença sobre hóstias. Não é assim. O ser de Deus, que é único, ele converte, ele deixa o ser do pão de fora e aquilo passa a ser o seu ser. É o mesmo Deus. Não é por emanações, não é porque é um ato de fé, não é porque achamos que é, não. Ele, por isso chama transubstanciação. É a conversão do pão no seu corpo, sangue, alma e divindade. Aí é o mesmo Deus. É um mistério, hein? Então, existem 20 hóstias. Hoje consagramos um recipiente cheio. E quantas presenças de Cristo está? Uma única. Ele está unicamente presente em todas e cada uma das hóstias. Porque o ser de Deus é indivisível. Aí dá curto-circuito nos cérebros, não? Mas quando contemplarmos a Deus, por isso aqui estamos, nós vamos entender a unidade de Deus. Não tem como fraccionar o ser de Deus. Então a mesma unidade do ser de Deus, que está na eternidade, também está no Santíssimo Sacramento com a mesma unidade do seu ser. Sem se repartir, sem se dividir, sem se fracionar. Mesmo que o padre fraccione a hóstia em pedaços, o ser de Deus permanece indiviso e sem se partir. Quando se parte a hóstia, parte-se também o corpo de Jesus Cristo? É o que acabamos de dizer. Quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas parte somente as espécies. Então fracciona o que? A parte dos chamados acidentes, ou seja, a quantidade, mas não se parte o ser de Deus, porque Deus está presente em toda e cada uma das partes da Sagrada Hóstia. Em que parte da hóstia fica o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo fica inteiro em todas e cada uma das partes que a Sagrada Hóstia foi dividida. Então, se os senhores não podem perceber que o padre acaba impedindo, porque está de frente para Deus, de costa para os senhores, não dá para ver. Tem um momento do Agnus Dei que o padre fracciona ao meio a Sagrada Hóstia e depois ele parte um pedacinho e coloca dentro do cálice. Aí o que acontece? O corpo de Cristo foi dividido? Não. A quantidade da hóstia foi partida. Mas a presença de Deus é toda tal qual, no pequeno fragmento que está na mão dele, como nas partes maiores que estão sobre o altar. A mesma presença. Por isso temos o cuidado das partículas que caem. Por isso o padre já havia dito e repito, fica com os dedos juntos, porque em cada fragmento está Cristo todo inteiramente presente. Isso é muito importante. Então Nosso Senhor está presente enquanto for um fragmento que se possa visivelmente dizer é um fragmento de um pão, então está a presença de Cristo. Ou seja, não quer dizer que é um pão, não, é um fragmento que aparece, não aparenta ser, mas o ser desde a transubstanciação, desde a consagração, é Cristo todo inteiro, em cada fragmento, em toda parte da Sagrada Hóstia, o mesmo do cálice. Em cada gota, em todo líquido que estiver dentro do cálice, está o seu corpo, sangue, alma e divindade. Está Jesus Cristo tanto numa hóstia grande como numa partícula de uma hóstia? Tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia, está sempre o mesmo Jesus Cristo. Então o padre, por exemplo, na missa usa uma hóstia maior, é só por uma questão de ser visível. É verdade que hoje usa quase uma pizza, né? Uma coisa imensa, é por uma grosseria tremenda, e aqui, quando parte, são partículas por toda parte, hein? Aquilo é uma grosseria. Mas só que uma hóstia do tamanho que a circunferência 7 centímetros deve ter, 8, não, 9 no máximo. Então é para que seja visível. Mas Nosso Senhor não está mais presente na hóstia que eu consagro e comungo, porque é maior do que na dos senhores que são menores.
Não, ele está na mesma, a mesma presença de Deus. Nosso é grande, nosso é pequeno. Por que motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Conserva-se nas igrejas a Santíssima Eucaristia para que seja adorada pelos fiéis e levada aos enfermos quando necessário. Então, é muito interessante, quando nós temos um sacrário, uma igreja, se consagra, e quando temos doentes, nós levamos, tem um recipiente pequenininho, o modernismo ainda tem, chama teca, se coloca lá as hóstias que precisamos para os enfermos, a quantidade de enfermos que vão comungar, aí o padre leva dentro da batina, pendura no pescoço, e tem um monte de cuidados, tem uma cerimônia para isso, se leva para os que estão doentes. Mas a intenção da Santa Igreja foi justamente os doentes, mas também deixar o Santíssimo para adoração. Aqui nós, na Igreja Universal, nós nos distinguimos de todas as outras igrejas, porque a Igreja Romana sempre prestou ao Santíssimo Sacramento muita adoração. Os orientais, por católicos que sejam, até os cismáticos, são cismáticos e não têm fé, mas como conservam muitas coisas antigas, eles não têm o costume. Bênção do Santíssimo. Não existe no Oriente, hein? Não estou dizendo que eles não creem na presença real, eles creem e adoram Nosso Senhor durante a Santa Missa. Por exemplo, eles têm um sacrário que eles também levam para o doente as Sagradas Hóstias, mas ninguém faz genuflexão no Oriente. Eles passam para um lado e para o outro, assim, não é porque eles são impios, não, porque não tem o costume. Agora, no católico, que faz genuflexões, dobrar o joelho direito, seja quem for que passe diante do sacrário, faz a genuflexão, tem a lâmpada que arde 24 horas indicando a presença real, e tem a bênção do Santíssimo, se expõe o Santíssimo, tem várias devoções, nas quintas-feiras é dedicado ao Santíssimo Sacramento, Hora Santa, tem às vezes ficam 3 dias de adoração, principalmente agora no Carnaval, 40 horas se chama, devoções de adorar Nosso Senhor horas e horas e horas. Isso é próprio da Igreja Romana. Os orientais não conheceram ST. E os que fazem por influência do Ocidente. Então vemos que a Igreja Romana tem uma grande devoção ao Santíssimo. Tanto ao seu sacrifício, aí todas as igrejas, todos os ritos têm, mas aí depois a sua presença real e adorá-lo é muito próprio do latino. Isso vemos que é já na Idade Média que começa a aumentar. São Francisco de Assis, por exemplo, sempre comungou de joelhos. Antigamente não eram em todos os lugares que comungavam de joelhos, mas graças a ele a igreja estendeu esse costume, por isso hoje comungamos de joelhos. Então você vê que mesmo, antes sempre se acreditou no Santíssimo, hein? Mas a igreja quis aumentar os atos exteriores de adoração, a tal ponto de recebermos de joelho, fazer genuflexão, que o Oriente faz do seu modo, mas que para nós não é uma coisa muito clara, porque os costumes do Oriente não são os mesmos do Ocidente, mas estamos no Ocidente, então se tem esse culto de profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. E por isso ele está no sacrário, para ser adorado também. Deve-se adorar a Eucaristia? 619 a pergunta. E sim, a Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, na Santíssima Eucaristia, nós damos um culto de adoração, chamado de latria. E não é uma idolatria, por quê? Porque na Eucaristia nós adoramos o verdadeiro Deus. E vou lhes dizer uma coisa, não vou entrar aos detalhes para não confundir, mas vamos só fazer um parênteses. Como o ser divino, ele é indiviso, certo? Se eu perguntar quantos deuses existem, os senhores vão dizer como bons alunos do catecismo, há um só Deus, certo? Então, na Santíssima Eucaristia também está o Pai e o Espírito Santo. Então, na Santíssima Eucaristia, de certo modo, pela unidade divina, se adora a Santíssima Trindade. Sim, senhores. O Pai e o Espírito Santo também estão. E assim se dá um culto a Deus perto da gente, quando está no sacrário, obviamente consagrado verdadeiramente, com o sacerdócio verdadeiramente recebido e observando as rubricas como deve ser
com a intenção de fazer o que a Santa Igreja Romana sempre fez e fará até a consumação dos séculos.